Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaríamos de pedir a você que acompanha os estudos para dar um like e se inscrever na TV CE Ahá para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, ainda da pluralidade das existências. Nós vamos estudar sobre parentesco, filiação, das perguntas 203 a 206. Na pergunta 203, transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Kardec quer saber se o pai transmite ao filho um pedaço da sua alma, assim como ele dá a célula que vai desenvolver o seu corpo físico. E os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, a vida física, pois que a alma é indivisível. O pai não se divide e dá um pedacinho da sua alma para o seu filho. A alma é individual, cada um vai ter a sua alma. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Aquele pai que não tem tanto esclarecimento, que não tem tanto conhecimento, pode ter um filho muito inteligente, sim. Ou o contrário também é verdade. No livro que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 121, eles nos falam assim: porque de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau. Porque o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio? Porque há essa diversificação, essa diferença entre o caráter, a inteligência, a moral do pai e do filho? E eles nos falam, continuando, que a alma do filho não procede da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Nós recebemos de nossos pais suas células, o espermatozoide, o óvulo, virando um ovo, que é o corpinho que vai se desenvolver, o nosso corpo físico. Recebemos o corpo físico de nossos pais. Mas se recebêssemos também as qualidades morais, se nós recebêssemos os seus defeitos ou as suas qualidades, um pedaço de suas almas, nós não seríamos tão diferentes muitas vezes dos pais. Então isso não acontece. Só há transmissão do corpo físico e não das qualidades, dos defeitos, dos conhecimentos, a não ser através do processo educativo, que é normal. Um pai passar para o seu filho o conhecimento que ele tem através da educação, e o filho vai aprender ou não de acordo com a sua capacidade, seu desenvolvimento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, no item 8, eles vão nos dizer que os laços do sangue não criam forçosamente os laços dos espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o corpo físico, cumprindo, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Neste tema, a parentela corporal e a parentela espiritual, eles vão explicar direitinho qual é a relação que existe entre os pais e os filhos. Apesar de dar ao filho, aos seus filhos, o corpo físico somente, porque o espírito ele já vem individualizado para encarnar nesse corpo,
É responsabilidade dos pais educar esse ser que está recomeçando. Muitos pais desejam muito ter um filho, desejam muito ter uma criança, mas ainda não despertaram para a necessidade de fazer desse filho um homem de bem, um ser com uma capacidade de entender as leis de Deus, de desenvolver o seu lado espiritual, até porque muitos não têm. Mas esse é o objetivo do processo reencarnatório. Esse é o objetivo do processo da infância, do período da infância. Passamos pelo período da infância com esse objetivo, de nos reeducarmos, de nos tornarmos melhores do que éramos ao nascer. Na pergunta 204, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Kardec querendo saber se ao desencarnarmos, já que nós temos muitas vidas, nós vamos ter muitos parentes no plano espiritual. E os espíritos respondem que não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. É onde nós encontramos muitas vezes nos amigos, fora de casa, uma segunda família, espíritos amorosos, espíritos com os quais nós nos simpatizamos. São seres que já vêm conosco de outras existências, tendo experiência junto. No Evangelho, ainda desse capítulo 14, no item 8, eles continuam: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. É o caso de termos mais simpatia muitas vezes por um amigo do que por um irmão. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os espíritos se afinizam pelo seu grau de maturidade espiritual. E Jesus, estando num estágio superior, para fazer parte, para se aproximar dele, é necessário que nos elevemos e tenhamos condições espirituais de conviver moralmente, de conviver mentalmente com seres que têm a sua moral desenvolvida também. E na pergunta 205, há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência corporal. E os espíritos, essa pergunta é uma observação, na verdade, de Kardec, não é nem uma pergunta, mas ele dizendo que existem algumas pessoas que dizem que a anterioridade, a lei da reencarnação faz com que haja uma destruição, para alguns, haja uma destruição dos laços de família. E os espíritos respondem que ela os distende, não os destrói, os laços de família. Eles são distendidos, eles são ampliados, não destruídos. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenha estado preso pelos laços da consanguinidade. Naquela época, muito comum existirem escravos ainda. os espíritos nos dizendo que
esse conhecimento trazido pela doutrina espírita vai ampliar, porque muitas vezes nesse empregado, nesse familiar, nós temos muito mais afinidade com aqueles que nos são muito próximos, uns parentes muito próximos. Ela se amplia, ela não destrói os laços afetivos. No Evangelho, no capítulo 4, no item A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, no item 19, eles falam que a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Aquelas pessoas que têm costumes diferentes, hábitos diferentes, e que muitas vezes os pais ou os irmãos dizem: essa pessoa parece que não se encaixa na nossa família. E muitas vezes isso acontece sim. São espíritos diferentes que são trazidos para conviver nessa família. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. Essa lei de aproximação na própria família dos inimigos é uma oportunidade grandiosa que Deus nos dá para refazer esses laços rompidos. Porque normalmente são laços, esses laços de ódio, de raiva, de mágoa, são amores desfeitos do passado, são mágoas muito profundas que trazemos do passado. E ao contato numa nova encarnação com esses seres, nós vamos desenvolvendo um pouco mais de harmonia, um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeição, de aproximação com esses seres. O caráter dele se abranda. Há um aprendizado, há uma troca. Aquele que sabe menos aprende com o que sabe um pouquinho mais, com o que tem um pouquinho mais de paciência. Então serve de provação, de expiação, de aprendizado de uma maneira geral. As antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espírito, como se dá na Terra com as raças e os povos. As trocas entre os povos também, a diferença de hábitos, de costumes. Na pergunta 205A, ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Kardec falando, e os espíritos dizem que sim, é exato, mas essa importância que se dá à genealogia, ao nome de família, porque meu avô, porque meu bisavô, porque eu venho de família tal, essa importância se assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, são os que são venerados nos seus antepassados. Um que coraria de contar com seu ascendente honrado sapateiro, iria se orgulhar de descender de um gentil homem devasso, dando a pessoas que dão mais importância à posição social do que ao caráter dos seus antepassados. Digam, porém, o que disserem, continuam os espíritos, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. O homem pode pensar o que quiser, pode fazer o que quiser. As leis de Deus são imutáveis e Deus não consultou o homem para fazer essas leis, porque não agradaria a ninguém. Na Revista Espírita de março de 1862, com um artigo com o título Os Espíritos e o Brasão, conta-nos Kardec que o Sr. Salgues de Antuérpia não é partidário da reencarnação.
Depois do aparecimento do Livro dos Espíritos, ele escreveu a Kardec uma longa carta no qual ele combatia a doutrina da reencarnação com argumentos baseados na incompatibilidade com os laços de família. Um senhor muito inconformado com essa lei da reencarnação, dizendo que iria destruir os laços de família. Então ali ele fala da sua genealogia e ele escreve então essa seguinte passagem, um trechinho da carta. Mas para que serviriam, um senhor muito indignado, dizendo, mas para que serviriam os quadros genealógicos? Tenho o meu completo, de um lado desde os antepassados de Carlos Magno e do outro desde a filha do Emir Musa, um dos descendentes de Maomé. Ele era muito orgulhoso da sua descendência. Mas se não nos ligamos aos nossos pais, senão pela matéria carnal que recebeu o nosso espírito, não há em toda parte lacunas e soluções de continuidade? Se uma hora nós estamos numa família, outra hora nós estamos em outra, ele diz que vira tudo uma bagunça, é um caminho traçado na areia que se perde em milhares de direções. E aí Kardec faz uma observação. Como se vê, o Sr. Salgues não se apega senão à procedência do corpo. Ele era muito orgulhoso de pertencer a essa família rica, famosa, mas ele estava só apegado à procedência do corpo. Como, porém, conciliar as relações do espírito a espírito com a não preexistência da alma? Como é que nós vamos poder entender a vida do espírito se não houvesse o processo reencarnatório? E diz Kardec que faça-se o que se fizer, sem a reencarnação, a gente se bate a cada passo contra dificuldades insolúveis, que só a preexistência da alma resolve de maneira ao mesmo tempo simples, lógica e completa, porque dá a razão de tudo. A reencarnação explica. Só a reencarnação para explicar todas as diferenças, todas as dificuldades que nós passamos nesta existência. Na pergunta 206, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? Então, o culto, o respeito, o carinho aos antepassados é uma coisa ridícula? E eles dizem que de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que se lhes estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Quando os espíritos desencarnam, eles não se fixam nas situações materiais passageiras, nos títulos que tiveram, eles percebem o quanto tudo isso é ilusão e pura bobagem. Eles se agradam, os espíritos que desencarnaram, nossos antepassados, nossos pais, nossos avós se agradam quando nós nos esforçamos para seguir-lhes os bons exemplos, isso sim. Devemos ser sempre gratos a todos os nossos familiares pela oportunidade de estarmos aqui nesta existência, por termos recebido a oportunidade de nascer, por termos recebido um corpo físico.
Tudo isso é muito valioso e merece toda a gratidão da nossa parte. Ainda que nossos pais, nossos irmãos, nossos avós não tenham sido exatamente aqueles seres com os quais tínhamos simpatias, afinidades, ainda assim, devemos ser gratos e procurar dar o melhor de nós na situação em que estivermos, buscando o apoio espiritual para as dificuldades que temos nos nossos laços de família, nas nossas casas, que são tantas dificuldades entre pais e filhos, marido, mulher, entre irmãos, todos esses graus de parentesco, nós apresentamos algum nível de dificuldade, mas tenhamos a certeza, estes são os espíritos certos que estão no nosso caminho. Nós não viemos por descuido parar numa família que não era nossa. Tudo é muito planejado pelo plano espiritual. E muitas vezes é a oportunidade bendita que estamos recebendo para aprender a renovar os nossos votos de gratidão, de paz, de harmonia, refazer os elos que foram partidos em vidas passadas. E nós não somos as vítimas, nós muitas vezes somos os responsáveis por esse rompimento, daí o dever de aproveitar muito bem essa experiência que estamos vivendo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.